Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um dia no nosso Diário Estoico. Hoje, dia 7 de abril, um dia maravilhoso, cheio de virtudes e realizações para você, que hoje você venha ser melhor do que você foi ontem. Nosso tema de hoje é espere mudar de opinião. Epicteto diz assim: há duas coisas que devem ser extirpadas nos seres humanos: a opinião arrogante e a desconfiança. A opinião arrogante supõe que nada mais é necessário, e a desconfiança supõe que, sob a torrente de circunstâncias, não pode haver felicidade. Quantas vezes começamos um projeto certos de que sabemos exatamente como ele transcorrerá? Quantas vezes conhecemos pessoas e pensamos saber exatamente quem e o que elas são? E quantas vezes essas suposições se provaram redondamente enganadas? É por isso que devemos combater nossas tendenciosidades e preconceitos, porque são um risco. Pergunte a você mesmo: o que eu deixei de considerar? Por que determinada coisa é do jeito que é? Sou parte deste problema ou sou a solução? Posso estar errado aqui? Seja duplamente cuidadoso para respeitar o que você não sabe e depois confronte isso com o conhecimento que realmente tem. Lembre-se, se há um ensinamento central nessa filosofia, é que não somos tão inteligentes e tão sábios quanto gostaríamos de pensar que somos. Se queremos nos tornar sábios algum dia, isso vem do questionamento e da humildade. E não, como muitos gostariam de pensar, da certeza, da desconfiança e da arrogância. O texto de hoje é extremamente cativante, porque, como diz o próprio tema, espere mudar de opinião. A opinião é algo totalmente individual, cada um tem a sua, cada um tem uma visão de mundo, tem uma certa perspectiva da realidade, e através disso as pessoas tratam suas opiniões também de forma individualizada, como se ela valesse muito, como se fosse uma preciosidade. Tratam ela até como se fosse um animalzinho de estimação, no qual você zela e preza por aquilo a tal ponto que muitas vezes você não consegue nem mudar de opinião depois. Você não consegue constatar que você está errado. Das duas, uma: ou pelo medo de você encontrar um equívoco na sua postura, ou muitas vezes pela vontade daquilo se tornar uma crença na sua vida. Quando você se apega tanto a uma opinião pessoal, como por exemplo no nosso país, uma opinião política, que você se torna crente de algo a ponto de você não enxergar mais nada além daquilo que você está acreditando. Resumindo, Nietzsche dizia que a convicção é inimiga da verdade. Porque toda vez que você é muito convicto de alguma coisa, inclusive convicto das suas opiniões, é o momento que você fecha os seus olhos para todo mundo e decide focar em apenas uma coisa. E essa coisa tem uma grande probabilidade de estar errada. Eu costumo chamar isso de o cavalo no cabresto. Existe um estilo de cabresto que são utilizados nos cavalos, no qual ele tampa a visão do animal para ele não conseguir olhar para os lados e apenas para a frente, seguir apenas um rumo reto. É o que acontece com uma pessoa que é muito convicta de alguma coisa. Ela está sempre olhando apenas em uma direção e nunca tem a probabilidade, a possibilidade de ter uma holística sobre a vida. Por isso eu gosto muito de uma frase de Kant, no qual ele dizia que o ignorante, ele nunca muda de opinião, mas o sábio está sempre disposto a realizar isso. Ou seja, mudar de opinião não tem problema algum, porque a opinião é uma simples perspectiva diante da realidade. E muitas vezes você moldar a sua perspectiva é o que vai moldar também a sua proximidade com o que as coisas são. E você nunca vai aprender como as coisas são se você pensa que já sabem como elas realmente se formam. Ou seja, é impossível aprender aquilo que você pensa que já conhece. É necessário muitas vezes você se bancar de ignorante, de aprendiz, de uma pessoa que não tem uma opinião pronta, para depois você formular a sua, ou muitas vezes você quebrar aquela crença que você já tinha e vir com um conceito novo, um conceito mais verdadeiro. Eu gosto muito de uma frase também do Aristóteles, que ele dizia que o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. E que a partir de hoje nós venhamos pular essa primeira camada do ignorante, aquele que é convicto de tudo, que sabe de tudo e que nunca muda de opinião, e que venhamos começar a duvidar das coisas como sábios e depois refletir sobre os conceitos como sensatos. Então que a partir de hoje a sensatez e a sabedoria venham te acompanhar. E não tenha medo de mudar de opinião, pois a mudança significa muitas vezes o progresso. E sem mudança é justamente o resultado de uma estagnação. E a probabilidade de você estar estagnado justamente num conceito errado, em uma opinião que está te aprisionando, é muito grande. Então lembre-se, não seja como o cavalo no cabresto. Que você venha duvidar, que você venha refletir
e que você venha moldar as suas opiniões diante da realidade, para que assim você se aproxime do que é verdadeiro. Como diria Nietzsche, a convicção é inimiga da verdade, e que você só seja convicto em uma coisa, na hora de duvidar, na hora de questionar, pois isso vai te trazer uma maior sabedoria e sensatez, como citamos Aristóteles. Deixe aqui sua interpretação hoje. Muito obrigado por sua presença, um ótimo dia e até amanhã.